Senhor presidente, senhores deputados, eu poderia deixar, nesse primeiro dia de retorno aqui do segundo semestre, deixar de me manifestar acerca de assunto de relevante interesse público do nosso Estado e que mexe com a segurança pública, no que tange a manifestação do ministro Jungmann, na vinda a Campo Grande, no Fórum Permanente de Segurança na Fronteira, de uma fala, deputado Cabalmi, que teve repercussão nos meios de imprensa, dizendo: não tem base legal, afirma o ministro, sob pedido de ressarcimento de Mato Grosso do Sul. Ele disse aqui, na fala dele, já pensou se outros estados, deputado Amarildo, com presos de Mato Grosso do Sul que estão em suas penitenciárias, resolvam pedir ressarcimento? E conclui: não há base legal para fazer esse ressarcimento. Na verdade, penso que esta deva ser já a quinta, sexta vinda do ministro Jungmann, ou até mais. É um ministro que visitou muito o nosso Estado. Fala bonito, fala muito, mas não fez até agora absolutamente nada para ajudar Mato Grosso do Sul. A Constituição Federal, deputado João Grandão, é muito clara. Proteção de fronteira é competência da Polícia Federal e do Governo Federal. Omissão completa da União e abandono das fronteiras. E o ministro da Segurança Pública, quando vem ao Mato Grosso do Sul e se espera um alento, diz: não tem base legal. Ora, a ação que está no Supremo Tribunal Federal, ação civil pública, que pede o ressarcimento de 130 milhões por ano, aproximadamente, e cobra os 5 anos pretéritos e mais o presente, ela objetiva resolver uma situação alarmante. No país, o ministro tem razão. O único sistema carcerário que não tem superlotação é do governo federal, com 4 presídios que faltam presos, porque é uma dificuldade imensa quando você pretende transferir um preso do Estado para um presídio federal. E daqui você tem que mandar ou para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou para o Paraná, ou para Rondônia, e para você conseguir é um parto de mula e uma imensa dificuldade. Nesses presídios do governo federal, tem sobra, tem vagas. Nos presídios dos estados abarrotados, como, por exemplo, o deputado João Grandão, a pé de Dourados, o presídio de Dourados, um presídio construído para 700 presos, hoje com 2.500. É um quadro avassalador. E o ministro veio no estado aqui, já veio várias vezes, só para acompanhar o Cisfron lá em Dourados, inúmeras visitas, aquela coisa cinematográfica para inglês ver, vai embora, não tem investimento no Cisfron, e os presídios do Mato Grosso do Sul e do Brasil sofrendo pela omissão da União. Existe um dispositivo na lei federal que diz, o artigo 85, isso há mais de 50 anos que essa lei foi editada, 1966, a lei que cria a Justiça Federal, ela diz, presidente Júnior Mock, que lá nesse artigo, lá no artigo 85, enquanto a União não construir presídios federais, os presos da Justiça Federal serão custodiados nos presídios do Estado. Mas não diz lá que eles têm que ser custodiados com recurso do Estado. Seria medida salutar que o ministro Jungmann viesse ao Mato Grosso do Sul, não para ficar fazendo apologia à segurança pública, isso não é uma ficção. O povo morre, armas, drogas, munições, que agride o estado do Rio de Janeiro, que agride o estado de São Paulo, que abastece o mercado internacional, passa pelas fronteiras, e há uma omissão generalizada do governo, e o ministro vem aqui para dizer que não há base legal. Não é isso que o Estado espera do ministro da Segurança. Não é isso que a segurança pública espera da fala das autoridades que têm a obrigação de resolver. Eu tenho aqui, meu caro presidente de exercício, deputado Amarildo, um trabalho de um aluno da Universidade Federal da Grande Dourados, esse aluno de nome Bruno Dourado Bertotto Martins, cujo tema é o dever da União de ressarcir o Estado de Mato Grosso do Sul dos custos de presos por delitos transnacionais. Um trabalho muito bem elaborado. Eu participei da apresentação, só não participei da banca porque ela adentrou ao período eleitoral, e ele diz, deputado João Grandão, de forma muito clara, que há
com base no estudo científico, a obrigação de ressarcimento ao Estado, e ele vai mais longe, na conclusão da sua tese, dizendo, inclusive, que o judiciário, em enriquecimento sem causa, aliás, a União em enriquecimento sem causa, poderia, inclusive, o Poder Judiciário, por conta própria, além de determinar de ofício, aliás, além de indenizar, de condenar no ressarcimento, não é, a obrigação pecuniária, ainda poderia de ofício condenar a União na obrigação de fazer, impondo à administração pública, não é, o dever de construir presídios. E aqui no Mato Grosso do Sul, chama a atenção. Ora, se o ministro diz de um lado que não existe base legal para ressarcir ao Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal encontrou base para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul a indenizar um preso lá de Corumbá por más condições carcerárias, inclusive com repercussão geral. Significa que todos os casos iguais ao de Corumbá, todos os presos da mesma condição podem exigir, e o Estado de Mato Grosso do Sul tem a obrigação de promover essa indenização. Ora, de um lado, o Supremo Tribunal Federal cobra do Estado essa exigência. De outro lado, vem o ministro dizer que não tem base legal. Portanto, esse é um assunto que eu não poderia, deputado João Grandão, nesta primeira sessão da Assembleia Legislativa, deixar passar desapercebido. Nós esperamos que possa o Ministério da Segurança Pública, tão reivindicado, para que pudesse, né, deixar de ser um apêndice do Ministério da Justiça, né, pudesse vir trazer um alento maior ao Mato Grosso do Sul, eu concedo uma parte à Vossa Excelência. Deputado, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo conhecimento de causa, né, que foi secretário de Segurança e com certeza prestou um belíssimo trabalho e, inclusive, eu tive a oportunidade de participar de uma das reuniões que foi feita em relação ao tema que o senhor falou do Cifrão e Dourado. Existe uma rubrica específica em relação à questão da faixa de fronteira no Orçamento Geral da União, a não ser que foi extinta essa rubrica. Mas no Ministério da Integração Nacional tem exatamente uma rubrica própria em relação à questão da faixa de fronteira, que ela pode ser, tem uma série de destinações que poderão ser feitas exatamente em função dessa rubrica específica sobre faixa de fronteira. E, nesse aspecto, em 2011, eu não sei se já se foi extinto ou não, chegou até a ser criada uma comissão permanente para tratar das questões das faixas de fronteira. Existe núcleo de tratamento de faixa de fronteira no Paraná, existe núcleo de tratamento de faixa de fronteira em outros estados, mas Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência sabe disso, tem que ter uma atenção especial em função exatamente do que o senhor falou agora, do corredor que significa. Portanto, o governo federal, e aí, independente de cor partidária, o governo federal tem que ter uma responsabilidade sobre essa questão. Por quê? Porque o reflexo não é, talvez com tanta intensidade, no estado fronteiriço, mas o reflexo ele é para toda a sociedade, particularmente nos grandes centros onde acontece o crime organizado, bom, enfim, o senhor acabou de falar isso aí. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, mas essa rubrica específica da faixa de fronteira, ela deve, com certeza, ter a responsabilidade de cuidar desse tema. Obrigado, deputado. Deputado João Grandão, eu agradeço a parte, incorporo, Vossa Excelência, como deputado federal, conhece muito bem dessa matéria, e são 44 municípios situados na faixa de fronteira, né? 11 municípios ali na divisa, e mais 33 municípios na faixa de fronteira, com uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Eu só gostaria, aqui estou finalizando, senhor presidente, a tese fixada aqui, um trecho do trabalho do Bruno Bertotto, diz o seguinte: a tese fixada pelo tema 365, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, torna ainda mais emergencial e gravosa a situação que se desenha no cenário de superlotação sul-mato-grossense, onde passa o Estado, além de adimplir a custódia do agente criminoso, a ser sujeitado a arcar com indenizações pecuniárias por danos morais, os casos de custodiados em situação de superlotação, incluindo-se os próprios presos federais, que sequer deveriam estar ali, tampouco serem custeados
erário estadual. Então, na verdade, é uma situação extremamente grave, porque o Estado de Mato Grosso do Sul, ele arca com todo o custo do inquérito, né? O custo da análise que se faz, por exemplo, quando se apreende drogas, se é drogas, da guarda desses objetos. O Estado arca com o processo, porque esses processos tramitam 90% pela Justiça Estadual e o Estado ainda tem que custodiar esses presos. Hoje, mais de 6 mil presos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul são presos do tráfico, mais de 40%. Então, é uma situação muito grave. Eu finalizo, senhor presidente, esperando que numa próxima vinda do ministro Jungmann ao Mato Grosso do Sul, seja não apenas como deleite, ou como passeio ao nosso Estado, mas seja para dizer algo mais sólido e mais consistente à população do nosso Estado do que o Ministério da Segurança Pública e o governo federal efetivamente está fazendo para melhorar as situações da fronteira em relação do deficitário número de policiais rodoviários federais e policiais federais e, sobretudo, o que o governo está fazendo para o sistema carcerário. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.